Meu nome é Pedro da Premon, eu sou cartunista de Brasília, ilustrador, desenhista meio pau pra toda a obra. Eu sou autor do Notas no Underground. Cara, eu sempre me encantei muito com música, assim, desde que eu era adolescente. Acho que eram minhas duas paixões, assim, era quadrinho e rock, assim, né? Eu tive aquela fase de roqueiro genérico na adolescência, de fazer aula de violão, aula de guitarra, ficar escutando uns sons velho do meu pai lá, que tinha uma caixa de disco de vinil. E aí depois eu fui entrando, assim, até decorrência de aula de guitarra, por causa de umas bandas que eu entrei, eu comecei a mexer mais gostar mais de som underground, de ir atrás de umas bandas mais esquisitas. Comecei a descobrir banda de death metal sueco, assim, acho que foi o que me fez ir atrás mais das coisas, caçar, né, porque... Puta, você vai numa loja de disco qualquer, assim, já era um negócio meio difícil de achar. Você tinha que ir muito atrás, assim, pra você descobrir o som na época, assim. Foi uma época também que eu acho que eu comecei a ter internet direito em casa também. Juntou a fome com a vontade de comer, né? De repente, putz, aquele monte de banda que... Puta, meu professor de guitarra me apresentou... Ah, fulano tinha um disco que ele importou de não sei o quê. Assim, de repente tinha tudo de graça lá pra eu pegar e tal. E aí foi ladeira abaixo, bicho. Assim, aí fudeu, né? E ao mesmo tempo, assim, desde que eu era adolescente, eu sempre curti quadrinho e tal. E eu sempre ficava entre essas duas coisas, assim. Eu acho que teve uma pequena época, assim, que eu sonhava em ser guitarrista, né, viver de música, assim. Só que eu nunca fui muito bom, assim, nunca fui um virtuoso, nunca gostei muito de trabalhar com outras pessoas também, então eu tive bandas e tal, sempre enchi o saco, cara. Eu me frustrava muito, assim. Aí, puta, não, não, isso não tá no meu futuro, cara, não tá nos meus planos. Aí, muito tempo depois, assim, depois de adulto, ilustrava, já trabalhava com desenho, já fazia quadrinho, não sei o que e tal. Eu passei por um ano, assim, meio difícil, assim, de trabalho, de várias coisas que não deram certo, uns projetos que eu me envolvi, tipo, não tava legal, não tava mais com tesão de fazer. E uma amiga minha, que é a Cíntia Bonacosta e tal, ela falou, cara, você tem que faz um quadrinho sobre as coisas que você gosta, cara. Acho que a coisa mais fácil, assim, pô, eu ficava perto. A gente dividia um estúdio e eu ficava enchendo o saco dela, cara, com música, assim. Tipo, eu sempre botava umas paradas bizarras, assim, no Spotify pra tocar. Ela ficava puta. A gente ficava se pirraçando, assim, muito. E ela falou assim: faz um quadrinho sobre essas músicas bizarras que tu curte, saca? E aí, uma hora eu resolvi seguir esse conselho. E foi ótimo, assim. E eu comecei a produzir. Eu já trabalhava pra Vice, eu fazia o Vânia já. Já tinha uma outra série de quadrinhos que eu publicava lá. Na Vice, eu comecei a trabalhar com eles. Eu tinha me mudado pra Angoulême, no interior da França, e eu tava procurando trabalho, assim. Eu pedi uns contatos pra uma amiga. Ela trabalhava pra lá, né, uma italiana. E ela me passou, assim, um e-mail com um monte de coisa. Ah, tipo, esse é o cara do New York, esse é o cara do não sei o que e tal, manda e-mail pra esses caras. Só que assim, puta, se você olhar meu estilo de desenho é muito pop, assim, ele é muito, cores gritantes, muito cartunzinho, né, ele é meio bobão, assim. Aí eu ficava, puta, cara, essas publicações, assim, super sóbrias e literárias, né, tipo, New York, pelo menos, é muito isso, assim. Eles não vão querer me chamar pra nada, saca? Aí a Vice eu olhei assim, pô, é portal de maconheiro, eles fazem umas matérias assim meio clickbait e tal, eles ficam falando umas coisas bizarras, eu vou tentar. E deu certo, assim. Eu comecei fazendo ilustração, eu acho, e na época eu também tava eu tava publicando numa revista francesa, chamava Arg, que era quase como uma heavy metal, uma metal hurlan contemporânea, assim, né? O Vânia, a gente fez uns quadrinhos que era pra lá. Eu combinei com o Góis, era uma revista que pagava bem, e eu falei, ó, vamos tentar fazer um personagem recorrente que a gente consiga fazer uma série de histórias e a gente vende pra essa revista, assim, ia ser legal. E a gente terminou a história, a porra da revista faliu, assim, fechou.
E a gente ficou, puta, e agora? Não sei o quê. Só que a gente gostava muito da historinha que a gente fez, assim. Que é aquela primeira lá, que é só deles encontrando o urso e tal. Eu falei, puta, e agora? Não dá pra isso ficar, tipo, botar no Tumblr, ninguém vai ler e tal. Vamos achar outro lugar pra publicar. E aí eu mandei pro Nick da Vice. E ele se amarrou, começou a publicar e virou lá. Algum tempo depois, assim, mais ou menos um ano, o que rola? O Vânia, ele era feito muito na informalidade, assim. Era quando os dois tinham tempo, a gente queria fazer um negócio divertido e tal, assim, demorava pra fazer. Era muito, assim, não tinha prazo nem nada. Aí eu falei, enquanto não sai história nova do Vânia, eu vou fazer uma coisa nova. Eu já tava querendo fazer uma outra série, né? Mas também não queria me prender muito a um personagem. Queria fosse uma coisa muito solta, assim. E eu comentei com o Nick Gazin, que era editor na época de arte. Falei, tô querendo fazer uns quadrinhos sobre isso. Eu não vou ficar falando muito de banda específica, assim, eu quero falar sobre coisas tangentes a esse tipo de assunto, assim. De show, lugar ruim, sabe? De tocar ensaio de banda que não dá certo. Eu tendo a não gostar muito de filme sobre banda. Eu acho que, em geral, é meio chato. Tem até aquele Quase Famosos, que eu acho um filme legal, mas acho que ele já entra numa tangente, assim, é mais um filme sobre turnê, sobre o jornalista e tal. Mas esses filmes de trajetórias de banda, essas biopic, eu acho tudo um porre, bicho. A minha experiência com música, com banda, sempre foi de alguém que tá observando, né? Assim, apesar de ter tocado em banda e tal, mas a maior parte da minha experiência foi indo em show, foi vendo banda dos meus amigos, apoiando e tal. Então, eu acho que eu conseguiria fazer uma coisa mais interessante usando esse mesmo ponto de vista, assim, né? De alguém de fora olhando para alguma coisa ali dentro, né? A primeira era de um cara que vai num show de noise horroroso, assim, tipo, um pico, que é tipo a casa de alguém, e aí tem um cara vestido de palhaço com um microfone, umas paradas enfiadas no cu, assim. Tem uma que é sobre uns traficantes de porta de show, que rolava muito, assim, em Brasília, nos shows no centro, assim. A galera vinha oferecer droga, assim, mas tipo uns caras doidão, assim. Você via que o cara era viciado em alguma coisa. Tipo, já tava todo errado, assim. A outra que eu apareço é sobre um bar que fechou por causa de uma briga de faca. Não, no final da série, né, foi passando o tempo, me deu vontade de novo de voltar a ter personagens recorrentes. Até porque é mais fácil de escrever, assim, você tem você ter personagens que tem uma consistência, assim, já te dá uma série de regras que você não pode quebrar, né? E fora que, assim, você já consegue imaginar como é que eles vão interagir com uma situação e tal, como é que eles vão tentar resolver alguma coisa baseado na personalidade deles, assim. Então, eu voltei a fazer o personagem recorrente. São dois moleques, chama André e Harry. Eram adolescentes muito parecidos comigo, assim. Acho que um dos dois personagens é muito ele surgiu meio que de divagações minhas sobre minha própria adolescência, assim, e sobre meus primeiros contatos com droga, com show, com droga, assim, de ver os outros usando, tá? Eu era até que eu era um adolescente bem comportado, assim, eu era bem cagão com muita coisa, assim, até por isso que eu achava legal, assim, tipo, fazer história sobre esse garoto, assim, que é meio, ele sempre encontrando uma situação meio perigosa, meio esquisita, assim, e meio que tentando absorver aquilo, assim, achava interessante. Até hoje eu tô fazendo história deles, assim, eu já não publico mais na Vice, a Vice acabou com a seção de quadrinhos, infelizmente. Mas ainda eu criei um carinho grande, assim, pelos personagens, então ainda fico fazendo história deles. Moda vai sair em algum lugar, eu não sei onde, mas vai sair. Meu estilo... Engraçado que ele acho que já mudou muito, assim. Minhas primeiras influências sempre foram esses gibis dos anos 80, assim, tipo Piratas do Tietê,
Geraldão tinha muito lá na casa, quando eu era moleque, assim, meu pai tinha muito. Mas principalmente a Angeli, assim, eu gostava muito, muito, muito da chiclete com banana. Acho que era a minha coisa favorita, assim. As primeiras coisas que eu comecei a fazer já vinham um pouco com essa cara, assim. E depois eu fui descobrindo um monte de autor americano que eu adoro, assim. Essa galera da geração Fantagraphics, né, assim. Eu descobri Daniel Klaus no final da minha adolescência, assim, aquilo mexeu muito comigo. Então eu acho que até hoje o pessoal sempre fala, seu estilo é meio Daniel Klaus, né? É sempre Daniel Klaus e Charles Burns que as pessoas falam. Eu acho que eu tenho muita influência do Peter Berg também. Talvez mais do roteiro do que do desenho, mas eu amo os dois. E outro dia eu tava reparando também umas coisas de expressão facial, cara. Principalmente quando eu tendo a exagerar mais e tal, fazer uma coisa mais engraçada, assim. O quanto que tem. Acho que umas coisas do Alan Ziber, assim, no meio, saca? Que também foi outro cara que eu descobri no final da adolescência, e, tipo, pô, isso é demais. É engraçado que eu entrei numa fase agora que eu tô basicamente lendo mangá e assistindo anime pra caralho, assim. E até umas coisas meio burras, assim, tipo, que eu vejo rindo, assim, dando risada, tipo, cara, isso é muito mongol e tal. Principalmente uns desenhos mais de ação, assim. E então, sei lá, talvez mais pra frente aí você vai ver meus quadrinhos tipo mangá, assim. Não. Uns olhão, umas minas com roupa de colégio, assim. Vai ser. O meu próximo gibi vai chamar Notas do Kawaii. Já tá aí no. produzindo. Se vocês quiserem achar meu gibi, vocês vão. Tem no site da Pé de Cabra. A Pé de Cabra tem uma loja online na Ilúria. E pra me achar, eu tô meio órfão de plataforma agora. Vocês podem me achar no Instagram. Tudo que eu tô desenhando, eu posto lá. Ilustração, às vezes um rascunho, alguma besteira assim. Eu tô botando tudo lá. E quando eu publico em site ou outra plataforma, eu sempre boto um link lá. Então lá é o meu hub. Podem me achar lá. Valeu, do caralho.